Olá pessoal, vou gravar um vídeo aqui, falar sobre a história da Itália. A minissérie da Itália. Então, depois dos lombardos, eles estabeleceram, né, chegaram, invadiram e vários reinos, né, como Benevento e fundaram outros reinos, né, ducados, né, no sul da Itália, Spoleto. Então, depois vocês veem lá a série o vídeo que eu fiz sobre os lombardos. Teve uma guerra, né, como eu mencionei para vocês, que são uma série de 8 guerras, né, chamadas Guerras Góticas, essa oitava e última, em que teve a participação de general bizantino de nome Mundo, em que Tótila, né, da década de 550, acaba se destacando. Esse Tótila era um lombardo, né, um rei lombardo, e eles conquistam, e tem o caso da Rosamunda, que depois vai matar o marido daquela Gépida, né? E eu contei toda essa história mais detalhadamente, né? Então, a partir do século VIII, os lombardos vão atacar, né? As, a região da Itália, né? Da Roma, né? E os francos, né? O Papa vai pedir ajuda aos francos e o Carlos Martel ajuda. Depois eles acabam aí invadindo, né? E depois o Desidério, o último rei lombardo, né? Ele é conquistado aí pelo Carlos Magno, né? E toma a coroa de ferro. Então, daí em diante, depois tem o século IX, né? O Bjorn Ironside, ele vai chegar e vai atacar várias cidades da Itália, né? Principalmente ele vai querer atacar Roma, mas ele confundiu, né? Porque ele atacou uma cidade de nome Luna, achando que era Roma, e ele estava em 60 navios. E ele depois, né, descobriu o erro, né? Foi em torno de 860, né? Esse ataque aí dos vikings, né? Liderado pelo Bjorn Ironside, que é mostrado na série dos vikings, né? E mais um outro líder viking também vai junto com ele. Então, são os líderes. Então, eles atacam e quando eles vão fugindo, né, vão embora do mar Mediterrâneo, né, depois de atacar várias cidades italianas, eles são abordados, né, por navios bizantinos e 40 navios escandinavos, né, nórdicos, aí são destruídos pela frota bizantina, né. Os 20 restantes conseguem fugir e retornar à Dinamarca. E ele acaba ficando com o saque, né? Então, daí em diante, né? Depois disso, né? Que ela vai sofrer, o tempo vai passar, né? Então vai surgir as comunas, porque assim na Europa feudal, Europa, né? Tinha o feudalismo. Só que a Itália é uma coisa diferente, porque na Itália não é bem esse feudalismo, né? Surgiu essas comunas que eram como as cidades medievais da época chamavam, né, até hoje, né, as comunas, né, nas cidades. Então, essas comunas, elas vão ter liberdade, e vão surgir, vão ter comércio próprio, né. Tem uma curiosidade essa ideia de dizer, na Europa medieval não tinha moeda. Mentira, né? Uma curiosidade até na Inglaterra medieval, na época do rei Offa já existiam moedas, então isso é outro mito aí que nos contam, né? Falando que não existia moedas. Aqui nas Américas não tinha, provavelmente não existia moedas de metal, mas na Europa sim. Então,
vai surgir. Então, essas comunas, elas vão se tornar independentes umas das outras, né? Como ah, Veneza, Gênova e várias outras, né? Que vão surgindo com o tempo, né? Então, né? Pisa, né? Várias cidades, né? Vão surgindo como pequenos estados, né? Em mais futuro vai surgir os bancos, né? De forma independente na Itália. Então, isso seria, né? A Itália medieval, né? O período, né? Amalfi é outra, né? Cidade. Até nesse começo, né? Porque tem uma história de Veneza. Não sei se vocês sabem, aquela história lá do São Marcos. Olha a malandragem. Quando Veneza foi fundada, né? O tempo foi passando por causa das invasões dos povos bárbaros, né? Eles, em 828, eles pegaram lá, conseguiram roubar estava em Alexandria, o corpo lá do São Marcos, lá o cadáver, lá os restos mortais dele, e conseguiram trazer em um barril o cadáver, né, de carroça, né, até a catedral, que depois de construir uma catedral, né. Você sabe dessa história aí do São Marcos? Ele foi roubado e trazido do Egito, né, em Alexandria, que ele estava, o corpo dele, né, que ele veio por volta do século I de nossa era, e trouxeram e colocaram ele na... desculpa pela moto que passou aí na rua aí, perdão, acontece. E trouxeram o corpo do cara lá construir uma catedral de São Marcos, né, com influência da arquitetura bizantina. Então, essa é a história aí, né? Então, essa história aí da Itália medieval. E isso. Eu tenho que compartilhar, estou muito feliz, né? Que você conseguiu ouvir hoje de manhã, que conseguiu chegar a 500 inscritos, né? Já temos metade da meta, né? A meta é 1000, mas vou pedir para que vocês agora cheguem a 520, né? Que é a próxima meta, né? Que você já bateu os 500. Mas mesmo assim eu agradeço a todos vocês que me proporcionaram a isso, né? Chegar a 500 inscritos, né? Marco histórico do canal. Então, e antes de finalizar, o próprio Itália medieval, né, vai ter relações com o Império Bizantino e o futuro Sacro Império Romano Germânico, que vai surgir em 962, com Otto I, né? Então, né, até Veneza passou a ser controlada pelos dois, pelo Império Bizantino e pelo Sacro Império Romano Germânico, né? Que eu costumo chamar de SIRG, né, para abreviar, né? Abreviação. Então, isso lá em década de 820, né, que eu falo nessa uma caneta dos Carlos Magnus, né, de Veneza, que passou de Danho, né, porque o Carlos Magno esse é o precursor do Sacro Império, né. Então, é isso. Curta, comente, compartilhe e se inscrever. Falou, forte abraço.